Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje a gente vai ter a apresentação da Afnes Oliveira, né, trazendo uma metodologia de análise para o tamanho do efeito em grupos independentes e pareados. Em seguida, teremos a apresentação de Jéssica Gonzaga, né, doutoranda, que vai fazer a apresentação de um artigo científico. Daphne, por favor. Bom dia, pessoal. Então, como ficou acordado, né, hoje eu vou falar um pouquinho como que pode fazer essa análise de tamanho do efeito para os trabalhos daqui do grupo que tem algum tipo de intervenção. Então, foi no artigo de Juliana que eu tinha comentado, né, que ela ficou um pouquinho angustiada com alguns resultados, de colocar essa análise de tamanho do efeito, porque aí deixa o trabalho mais robusto e dá para discutir mais coisas além desse valor do P, né, que a gente faz na diferença entre os grupos. Então, eu trouxe aqui essa análise de tamanho de efeito para os grupos independentes e pareados, e aí eu vou dar o exemplo. Essa análise, tá, minha gente, eu nunca fiz, porque eu nunca trabalhei com um estudo que faz algum tipo de intervenção, mas eu vejo muito em artigos, e lá no Crescer com Saúde, né, tem um artigo publicado com a intervenção do treinamento pliométrico em meninos, foi até tem uns anos, e aí o pessoal, eles fizeram essa análise de tamanho de efeito que eu acho que fica bem legal, né? Deixar o artigo assim mais forte. E aí agora a gente está tendo a nova leva de intervenções, tanto com o treino pliométrico quanto com a educação alimentar e nutricional, que tem também aqui no grupo de pesquisa, né? Um estudo acontecendo. Então, acho que vai ser bem legal. E aí, o que é que eu vi? Essa análise de tamanho de efeito, a gente não consegue fazer diretamente ela numa versão do SPSS que ela é abaixo da versão 27. Então, o meu, por exemplo, é a versão 25. Mas aí eu vi que tem uma moça, inclusive eu vou deixar no final da aula uma sugestão de canal no YouTube, que é onde eu aprendo várias coisas assim do SPSS, que é bem didático. E aí ela tem uma planilha no Excel que dá para a gente calcular esse tamanho do efeito quando a nossa versão do SPSS ela é abaixo da 27, certo? Então, o que eu trouxe foi nessa modalidade, porque eu não tinha como demonstrar o passo a passo na minha versão, porque é a 25. O tamanho do efeito, minha gente, ele vai mostrar qual é a magnitude, né, do efeito que você observou na sua intervenção. Então, qual foi a magnitude da diferença entre os grupos? Então, houve uma diferença estatística com P? Houve, mas qual foi ali a magnitude do efeito, né, dessa intervenção em determinada variável? Ou seja, qual a magnitude do efeito da intervenção do treino pliométrico no IMC, no peso das crianças? Qual a magnitude do efeito da educação alimentar e nutricional no consumo ali do ultraprocessado, tá? Então, é uma informação que ela não vai ser dada pelo valor de P, é um coeficiente que a gente faz. Então, um outro detalhe é que esse tamanho de efeito, a gente tem uma forma de fazer quando os nossos dados ele tem uma distribuição normal e quando tem uma distribuição que é não normal. Então, eu trouxe aqui o que eu mais vi, né, nos artigos, que é quando se tem uma distribuição normal, mas eu trouxe uma referência para vocês utilizarem, né, quando os dados de vocês derem não normal. Então, a gente tem esse D de Cohen, que é o que eu comentei no trabalho de Juliana, e o delta de Glaise. Então, cada um ele vai ser utilizado quando o grupo ele é independente ou o grupo ele é pareado. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, a interpretação desse tamanho de efeito é assim: quanto maior o coeficiente, né, ou seja, quanto maior o tamanho do efeito, maior o grau de efeito do fenômeno no estudo. Qual é o fenômeno? A intervenção ali que você está trabalhando. Então, como é um coeficiente, a gente tem um ponto de corte. Então, quem trabalha com a correlação tem lá o valor do R, né, que dá além do valor do P. Então, a depender do valor do R, a gente fala, né, uma correlação forte, uma correlação média. Então, aqui a interpretação é parecida. Então, esse coeficiente que é gerado, a gente tem um ponto de corte.
E aí existem várias referências. Então, a que eu trouxe aqui foi a de Cohen, de 1988. Então, a depender desse coeficiente que é gerado, a gente tem um efeito considerado aí insignificante, pequeno, moderado ou grande. Na planilha que eu vou mostrar para vocês, que é o que a moça ela disponibiliza, ela tem uma referência que é diferente, mas a interpretação é a mesma. Ou o efeito ele vai ser pequeno, moderado ou grande. No caso da dela, ela tem uma classificação a mais que parece que é o efeito muito grande, certo? Então, como que a gente faz, tá? Então, eu vou mostrar aqui o passo a passo para fazer com o grupo que é independente com o grupo pareado. Um grupo independente é o quê? Populações que são diferentes, independentes. Então, por exemplo, aqui, qual o tamanho do efeito do IMC no meu grupo controle, né? Entre o grupo controle e o grupo terminado. Então, são pessoas, né, diferentes aqui. Um não fez a intervenção e o outro fez a intervenção com treino. Então, como eu estou mostrando para vocês, como que a gente faz quando os dados eles são normais, o primeiro passo é a gente avaliar a normalidade desses dados. Então, eu trouxe aqui o passo a passo, né? Que aí o professor pode ir fazendo no dele. Então, tem aqui já o banco de dados, né? Quem tiver ainda assim dificuldade, como é que eu boto o banco do Excel lá no SPSS? Aí, nesse canal que eu deixei para vocês no final da aula, ela mostra, gente, desde o princípio, como que você faz um banco no Excel, como que você bota para dentro do SPSS, como que você faz tudo, certo? Então, é bem legal para quem está iniciando a fazer as suas análises e a interpretar também. Então, para avaliar a normalidade dos dados, o meu SPSS ele é na versão português. Então, analisar a estatística descritiva e aí a gente clica em explorar. E aí vai aparecendo essas caixinhas. Então, a primeira, né, como eu quero avaliar ali a normalidade dessa variável entre o grupo controle e treinado, eu vou querer ver, né, vendo essa distribuição em cada grupo. Então, a minha variável dependente aqui é o IMC, porque vai depender de uma outra variável, que é quem? Se é treinado ou se sofreu ou se não sofreu a intervenção. Então, aqui eu quero ver no IMC e o meu fator é o meu grupo, certo? Então, qual é o meu grupo? Ou ele é treinado ou ele é controle. E aí você vai clicar aqui em gráficos e quando você clica em gráficos, aí ele pede aqui, ó, gráficos de normalidade com testes, que é justamente para você ver ali a normalidade dos seus dados. Então, você clica aqui, OK, certo? Aí vai gerar essa saída no SPSS. A interpretação se é normal ou não normal, né, paramétrico ou não paramétrico, é a partir do valor de P. Então, se o P ele der acima que 0,05, a sua distribuição, a gente diz que é uma distribuição normal. Então, vejam que aqui no teste de normalidade, a gente tem, né, a variável IMC no grupo 1 e no grupo 2. Então, em ambos os grupos, a gente tem o P acima de 0,05, que diz para a gente que é uma distribuição normal ou paramétrica, certo? Então, confirmei que os meus dados, eles têm uma distribuição normal, aí eu vou fazer o teste T para amostras independentes, porque lembrando que eu estou trabalhando aqui com o grupo que fez a intervenção e o grupo que não fez. E aí o teste T, ele é utilizado para a gente ver a diferença entre os grupos independentes quando a distribuição, ela é normal, certo? Então, a gente vem analisar, comparar médias, amostras independentes, né, que é o teste T para amostras independentes, que aí está traduzido, né? Então, quando a gente clica, né, aqui que a gente quer o teste T para amostras independentes, aí ele vai pedir. Então, vejo que é muito intuitivo assim, né? Ele vai pedindo e você vai inserindo as variáveis que você quer, sendo que aí no final você tem que saber interpretar. Então, ele pergunta aqui, qual a variável de teste? Ou seja, qual a variável que você quer ver aqui a diferença? Então, eu quero ver o IMC em qual grupo, né? Em qual agrupamento. Então, lá no meu... eita, fugiu agora. No meu banco de dados, eu tenho uma coluna chamada grupo. Então, eu coloquei lá 1 ou 2. 1 para quem é controle e 2 para quem é treinado. Então, ele vai perguntar aqui qual é a sua variável de agrupamento. Então, eu quero agrupar de acordo com a minha coluna lá, se é controle ou treinado.
E aí fica duas interrogações, porque ele vai perguntar como que você categorizou, né, essa variável, como foi que você deu nome ali a cada uma daquelas pessoas. Então, o grupo 1 eu chamei de 1 e o grupo 2, 2. Por quê? No meu banco, 1 é controle e 2 é treinado. Então, pode acontecer de vocês verem nas aulas no YouTube colocando 0 e 1, mas isso é só questão de como você vai fazer a sua categorização. Mas precisa dizer para ele aqui, né, como que você fez essa categorização. Então, coloquei aqui que quero IMC para ver a diferença aqui na minha coluna do grupo, entre controle e treinado. Aí você coloca continuar. Então, quando você coloca continuar, ele vai rodar o teste, né? Então, sempre ele vai dar uma estatística que é geral. Então, ele mostra aqui, grupo 1 e grupo 2, quantas pessoas, né, tem nesse grupo, qual foi a média de IMC de cada um desses grupos, o desvio padrão e o erro padrão da média. E embaixo ele vai dar o resultado do seu teste. Então, a gente vê se teve diferença ou não nessa coluna daqui, que é o valor, né, de significância para os dois grupos. Então, ele mostra que esse valor de P do teste T para amostras independentes foi de 0,016. Então, a gente sabe que quando o P é menor que 0,05, a gente tem uma diferença que é estatística. Então, o que é que ele está dizendo para a gente? Olha, o valor do IMC, ele foi diferente. Aí, como que você sabe a interpretação? Pelo valor da média. Então, meu grupo 2 não foi o grupo treinado, que eu disse para vocês. Então, eu estou vendo aqui que o grupo 2, que é o treinado, ele teve um IMC, uma média de IMC menor, certo? Então, como foi confirmado pelo valor de P, eu posso dizer, no meu estudo, né, o valor do IMC ele foi menor no grupo que foi treinado em relação a quem não fez nada, né, que é o controle. Aí, como que a gente faz? Aí, essa moça, né, que ela explica sobre lá no canal do YouTube, ela dá uma planilha de Excel, que eu falei para vocês, né? Como a versão ela é antiga, não tem como a gente ir diretamente ali analisar, dedicou e tal. Então, você precisa passar os dados que você obteve no SPSS para esse Excel. Primeiramente, assim, quando você olha, parece que é muita coisa, mas não é. Então, veja que simples. Você vai lá, roda a normalidade, vê o teste T, e o que deu lá você vai jogar para uma planilha de Excel que já está com as fórmulas ali, tudo calculado. Aí, essa planilha de Excel é essa daqui, ó. Então, veja que ela é bem grande e ela explica bem direitinho qual é a fórmula, né, que você vai utilizar, o que é que você vai colocar aqui, né, de resultados, e aí eu vou voltar para lá, só para vocês verem como é o panorama aqui da fórmula da planilha que ela dá. Então, voltando, o SPSS me deu essa informação de estatística, então ela está aqui, trouxe para cá. E aí, bem intuitivo também, minha gente. Então, ele pede aqui, ó, grupo controle na primeira linha e grupo experimental na segunda linha, que é o grupo ou que sofreu ali a intervenção da educação alimentar e nutricional, ou do treino pliométrico, ou outro tipo de intervenção. Então, você vai pegar exatamente o que o SPSS deu para você. O N22, tá vendo? A média do grupo controle, aqui 20,226, o desvio padrão, certo? De todo mundo. Então, esse desvio padrão combinado, ele já calcula automaticamente, certo? Então, o que você vai colocar vai ser essas informações daqui, do seu grupo controle e seu grupo treinado, né? O seu grupo experimental. E aí, logo abaixo, ela dá o resultado do D de Cohen, certo? Então, o D de Cohen, ele vai fazer uma diferença entre as médias, né? Então, tá aqui, ó, a fórmula. Então, ele faz uma diferença da média 1 e da média 2, ou seja, do grupo controle e grupo experimental, dividido por esse desvio padrão que foi calculado, que é combinado. Então, ele dá aqui, ó, esse primeiro valor é o coeficiente. Ah, Daphne, aqui deu negativo.
possa ser que dê positivo. Isso não vai interferir na sua interpretação. Não é como na correlação, né? Uma correlação negativa positiva. Aqui o sinal ele não vai interferir. Esse sinal da positivo ou negativo vai depender do valor, né? Que dá aqui a sua média. Então, como a do controle foi maior, né? Essa primeira aqui foi maior, então o resultado ele vai dar um resultado que é negativo. Mas isso não tem importância. O que tem importância é o que vem depois desse sinal, que é o 0,76. E aí, qual a interpretação? Um efeito que é médio. Então, a gente pode interpretar aqui, né, que o efeito da intervenção no IMC ele foi um efeito, né, pelo dedo de Cohen, considerado médio, certo? Aí lá na referência que eu tinha mostrado para vocês, ele fala que entre meio e 0,79 é um efeito que é moderado. Aqui ele chama de médio, mas que no final das contas é a mesma coisa, certo? Então, essa é a interpretação que a gente faz. Então, pronto, aí terminou essa primeira parte dos grupos independentes. Aí vocês têm alguma dúvida, acharam difícil, se enrolaram assim na interpretação? Ô, Tafnis, é uma curiosidade. E quando o estudo apresenta mais de 2 grupos? Como assim? Eu tenho um grupo controle, um grupo treinado e outro grupo que é treinado e recebe um suplemento, por exemplo. Tá. Aí tem outra forma de se fazer esse tamanho do efeito. Aí lá eu tinha visto quando estava preparando essa aula, lá ela mostra. Então tem o tamanho de efeito, um jeito de calcular quando é para 2 grupos e quando é para mais de 2, porque aí você já vai utilizar uma nova, né? Quando é um. Porque você falou aí teste T, eu imaginei que era porque era 2 grupos mesmo. Isso. E quando você foi mostrando os prints, tem a opção lá de. Não é variável 1, tinha um nomezinho, você colocou grupo 1 e 2. Aí, acho que é grupo na próxima. Aí, o grupo 1, que você botou 1 e 2, tá vendo? Pronto, é porque nesse teste ele só vai deixar mesmo você nomear 2 grupos, porque é pelo teste T. Aí, gente, se vocês, que geralmente é nas dietas experimentais, né, que vocês têm, assim, vários grupos, aí lá no canal do YouTube ela mostra quando você tem mais de 2 grupos, como é que você vai calcular esse tamanho de efeito. Aí tem essas particularidades, quando é normal, quando não é normal, quando tem 2 grupos, quando é mais de 2. Porque geralmente para humanos a gente tem 2, né? Ou é treinado, ou não é treinado, ou é pré ou é pós. E deve ter aqueles pontos de corte, né? Para classificar de acordo com o valor. Isso. Porque, na verdade, esse ponto de corte, você vai ter a interpretação dele independente da quantidade de grupos ali que você tem, né? Porque é o valor do coeficiente. Só o jeito que você vai calcular, colocar na fórmula, é que ele vai diferir. Entendi. Mas o dedicou, ele sempre vai ser o dedicou. Por nada. Otácio, obrigado pela apresentação. Bom, aí, nesse caso, você fez para o IMC, né, como exemplo. Então, para cada variável, a gente vai fazer esse mesmo procedimento. Não é isso? Isso. E no resultado lá, como é que a gente lê aquele resultado? Pelo exemplo que você deu mesmo. A gente pode dizer como? Aí vocês podem dizer, né, que no estudo houve o grupo experimental, né, o grupo treinado, ele apresentou o menor IMC em relação ao grupo controle, né, no qual o efeito da intervenção foi um efeito médio sobre o IMC. Que isso quer dizer? Bota lá nas faixazinhas que tu... Acho que foi no começo. Aqui, que médio, muito... é isso aí. Isso é uma magnitude, professora, tipo, de você ver na escalinha se aquilo foi um efeito que é insignificante ou se é um efeito que é moderado. O treinamento tem um efeito sobre a MC de forma média. Exato. Tem um grande efeito a entender. De acordo com a escala de Cohen, de Cohen, como é que a gente pode dizer? Essa é a forma de interpretar, porque eu estou imaginando, sabe? Uhum. De acordo com a
Você vai dizer que é o tamanho do efeito. Aí, entre parênteses, coloca O dedicou, dois efeito do pontos. treinamento, ele foi considerado de grande magnitude, segundo fulano, fulano, fulano. A gente pode dizer assim, né? Pode, pode. Porque pode ser diferente, mas pode ser diferente, pouco diferente, né? Mas aí fazendo isso é um adicional, né? Na verdade. Porque pode ser diferente, mas a magnitude ali daquele efeito ser A pequeno. gente não consegue medir, né? A gente não consegue medir, é só no olho mesmo, assim. Esse, por aí ele traça uma escala, né? Isso, é Fantástico. como E, na correlação, que a gente diz assim, teve uma correlação positiva, mas foi uma mas correlação não sabe o fraca, quanto, né? sabe? Tá, Ou foi uma entendi. correlação forte, pelo É coeficiente. importante, importante. Oi, professora. Vê, se for um efeito pequeno ou um efeito insignificante, obrigatoriamente o P deve ser maior do que 0,5? Não, pode ter uma diferença entre os grupos, mas o efeito ele ser pequeno. Sabe na correlação, quando a gente tem uma correlação lá, o R e o P. Então, a gente tem uma correlação deixa eu ver, da circunferência da cintura com a pressão sistólica. Então, teve uma correlação positiva, mas quando a gente vai ver o valor do R, é bem baixinho. É uma correlação que foi fraca, mas teve correlação, entende? A mesma coisa pode acontecer aqui com a diferença dos grupos. Pode ter uma diferença, mas o efeito ali do fenômeno ser baixo. Certo, joia. Eu pensei que para ser um efeito grande, obrigatoriamente, eu tenho que ter um P menor do que 0,5, mas não é. Isso eu vou mostrar um exemplo do trabalho, até do trabalho das meninas aqui, que não deu diferença, mas deu um efeito grande. Mas aí você fica meio, né? Como Tem efeito, interpretar mas isso, não tem né? um P. Por isso que assim, é um complemento ali do seu P. Eu acho que fica mais coerente quando você discute assim, que deu diferença e o efeito foi tanto, sabe? Porque como é que deu porque como é estatística pode dar, né? Várias possibilidades, mas tem que interpretar ali para fazer esse sentido. Aí, o último exemplo é aqui do grupo pareado. Então, no grupo pareado, é aquela análise que você faz com as mesmas pessoas. Então, o grupo pré e o grupo que é pós, o mesmo grupo ali, né? E você vai comparar ele com ele mesmo, antes da intervenção e depois da intervenção, diferente lá do grupo independente. Então, novamente, né? Você vai avaliar a normalidade dos dados. Depois você vai fazer aqui o teste T para amostra pareada, né? Que aí são os mesmos indivíduos ali Antes e depois. Oi? Os mesmos indivíduos antes e depois. Isso, exatamente. Aí você vem aqui, né? Analisar, comparar médias, amostras pareadas, né? O teste T para amostras pareadas. E aí ele vai pedir quem é que primeiro você quer de variável avaliar. Então, você vai colocar aqui, vou trabalhar ainda com IMC, porque eu vou querer ver agora o tamanho de efeito, né, desse IMC nos grupos pré e pós, antes e depois da intervenção. Qual foi o efeito disso, né, no IMC? Então, eu vou colocar aqui minha primeira variável, que é o IMC pré-intervenção, e minha segunda, o IMC, que é pós-intervenção. E aí eu vou colocar OK, e ele vai me dar a mesma coisa, tá vendo? Então, me diz qual é o número de pessoas. Então, sempre vai ser 22. Se eu estou trabalhando ali com um grupo pareado, que foi antes e depois, ele só vai rodar a quantidade de pessoas que tinha antes e depois, para poder fazer essa comparação. Então, esse N aqui sempre vai ser o mesmo. Então, digamos que você tinha 22 pessoas, mas aí só 10 completaram antes e depois. Então, aqui, ao invés de 22, seria 10 nesse tipo de análise, certo? Então, ele dá aqui também a média, né, de antes e depois, o N, o desvio padrão e o erro padrão da média. E aí, ele traz aqui o resultado das T para amostras emparelhadas ou pareadas. E aí você vai olhar aqui nessa última coluna, que é o valor de P, né? Então, como foi um valor de P menor que 0,05,
a gente fala que teve diferença entre os grupos. Então, como que a gente interpreta? Olhando também a média. Então, após a intervenção, o valor do IMC ele foi menor, tá vendo? Então, no pré foi 20, uma média de 20, e depois essa média do IMC ela foi para 15. Então, diminuiu após a intervenção. Aí, como que vai fazer esse cálculo do tamanho de efeito? Aí tem uma outra tabelinha que ela disponibiliza, que é essa daqui. Aí, novamente, você vai colocando aqui o valor que deu no SPSS, certo? Aí, essa tabelinha você baixa onde? Na descrição do vídeo do YouTube. Ela coloca lá para você baixar. Aí, nesse caso de uma amostra que é pareada, a gente tem um outro teste, né, que não é mais o D de Cohen. Ele calcula o D de Cohen, mas aí pela literatura, quando você tem um grupo que é de amostra pareada, a literatura fala que o coeficiente mais sensível seria esse delta aqui, que ela dá aqui embaixo, esse delta de Glaise, certo? Então, é uma particularidade. Quando você está trabalhando, né, com grupo pareado, você vai ver aqui a interpretação do delta de Glaise. Aí ele até fala, o tamanho de efeito mais recomendado para grupos pareados é o delta de Glaise, que em alguns artigos eles chamam ainda de D de Cohen, certo? Então, novamente, você vai pegar as informações que ele pede para colocar aqui na tabela do resultado que deu no SPSS. Então, ó, o grupo na primeira linha, o grupo pré, o grupo pós. E aí você vai pegar a média, o desvio padrão e a diferença do desvio padrão, que é esse valorzinho aqui, ó, da média, tá vendo? Então, você pega o valor da média, que ele dá aqui em cima, o desvio padrão e a diferença do desvio padrão, que é nessa primeira coluna aqui. E aí você coloca na sua tabelinha que ela disponibiliza. E o N só coloca uma vez, porque não são as mesmas pessoas, então não precisa você colocar como no outro, na primeira e na segunda linha. Então, você só informa aqui na planilha uma vez, que são as 22 pessoas. E aí, você vem fazer a leitura aqui embaixo. Então, novamente, deu um negativo, né? Mas, como eu falei, porque o da primeira linha é uma média que é maior, aí quando você faz a continha, fica um símbolo negativo, mas isso não quer dizer nada. Você vai olhar, né, o que vem depois do sinal. Então, aqui o delta de Glaise, ele deu de 1,53. Então, pela interpretação, esse efeito, né, foi um efeito que é muito grande. Essa diferença foi uma diferença muito grande aí, nesse grupo, entre o grupo pré e o grupo pós, certo? Então, a interpretação, ela é a mesma, que o tamanho do efeito, né, da intervenção no IMC dos participantes foi um efeito muito grande, certo? Aí você fala que teve a diferença e depois você afirma o tamanho do efeito que ele foi muito grande. Então, é uma análise, né, novamente, que vem para complementar ali os seus resultados. Aí tem algumas particularidades que aí você vai aprendendo conforme você vai lendo, né? Então, por exemplo, quando o seu N é menor que 20, aí ele pede para você utilizar esse GZ de Hedges, que é uma correção que se faz levando em consideração que o seu N ele é muito pequenininho. Então, quando é acima de 20, aí você vai direto para esse delta de Glaise. Quando é menor que 20, você vai utilizar o valor que ele é o D de Cohen corrigido, certo? Então, minha gente, é essa forma que a gente vai calcular esse tamanho de efeito, né? Quando a gente faz as intervenções. Aí, o exemplo que eu trouxe para vocês é como que isso fica apresentado num artigo. Então, é justamente um artigo do grupo, né? Então, ele traz aqui, né? A massa livre de gordura do grupo controle treinado na linha de base e do controle treinado depois do treino. E aí ele bota o D de Cohen, né? Comparando aqui
entre o grupo controle, né? Na linha de base e pós-treino, e do grupo treinado na linha de base e pós-treino. Mas a gente não teve, né, nesse artigo, nenhum resultado que foi significativo, tá vendo? Mas aí ele traz o valor do D de Cohen para discutir também. Então, é legal você ter, né, além do P, da diferença entre os seus grupos, você colocar esse D de Cohen. Aí, no caso daqui desse trabalho, tudo foi D de Cohen porque elas normalizaram os dados. Então, alguns dados deram não paramétricos, mas eles normalizaram para poder utilizar o D de Cohen, que a gente viu que só usa quando a amostra ela é normal, certo? E aí eu trouxe, né? Quando a amostra não é paramétrica, então como que você vai fazer isso? Aí você vai ter que vir aqui, né, no canal do YouTube para poder aprender como é que você faz esse tamanho de efeito para uma amostra que é não paramétrica. Aí ele traz aqui, ó, tamanho de efeito, né, nesse caso aqui, tamanho de efeito para o teste de Mann-Whitney no SPSS, que aí a gente sabe que o Mann-Whitney a gente só vai utilizar quando tem uma amostra que é não paramétrica, certo? E se você tem a versão a partir da 27, aí eu encontrei no YouTube um tutorial que ele mostra já direto como que você faz, né, esse D de Cohen, já direto no SPSS, sem você pegar e trazer para o Excel. Aí eu pensei que eu tinha trago aqui quando é mais de 2 grupos, mas quando vocês clicarem nesse link, vai dar para o canal de Fernanda Pérez, que é a que eu tinha comentado com vocês, e lá ela tem quando você tem mais de 2 grupos, certo? Para poder você trazer. Aí eu trouxe mais o que é mais comum, né, da gente colocar no trabalho para humanos. Certo, pessoal? Então, foi isso que eu montei assim para trazer para vocês algumas referências, e se vocês quiserem eu posso disponibilizar essa apresentação sem problema. Pronto, Stephanie, obrigado pela apresentação. E aí eu queria as planilhas, a apresentação, e eu vou enviar o link também no grupo, que aí fecha completo. Eu acho que você abordou bem direitinho. Juliana colocou aqui algumas questões, mas aí eu peço a Juliana, se tiver alguma dúvida ainda, que aí ela entra em contato direto contigo, que aí pode conversar, mas eu acho que na apresentação acabou respondendo um pouco do que você tinha comentado, né? E Jéssica também. Jéssica colocou agora, Jéssica eu vi agora. O efeito da obesidade sobre a pressão arterial. Poderia também calcular o efeito. Pode, eu acho que é só. A questão é você definir qual é o efeito do seu interesse, né, Tafis? Isso, exatamente. Lá, o exemplo que a Fernanda mesmo ela traz no canal do YouTube é assim: se a nota, a nota na prova ela vai variar dependendo do local de posição que o aluno senta, se é na frente, se é atrás. Então, assim, você, como o professor falou, você pode ver como que você quer usar, porque o princípio é justamente ver esse efeito na diferença, né? Sobre o efeito de alguma variável ali que você quer, alguma variável dependente que você quer estudar.